primeira Esta Câmara, conferência será gravada agora. solicitando a nossa relatora de ata que proceda à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 21ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2020, sessão realizada por videoconferência sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reunidos os senhores conselheiros, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto convocado Sérgio Ricardo Maciel, o Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havido número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia, onde o excelentíssimo senhor presidente comunicou que todos os processos serão adiados para a próxima sessão por decorrência do contratempo causado pelo problema de falta de energia. Ao tempo que facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo discussão para votação, como se posiciona a conselheira Rosa? Presidente, eu acredito que eu não estava presente nesta sessão. A ata foi lida nesse momento. A relatora confirma a ausência da conselheira Rosa? Ou... Sim, ela não estava presente, presidente. Sim. A senhora fez um gesto e eu pensei que estava sendo só esclarecendo. Como se posiciona a conselheira Maria Cleide? De acordo, senhor presidente. Aprovado. Concedo a palavra a vossas excelências na ordem do dia, ou melhor, no expediente. Na ordem do dia, sim. Não tendo quem ela quer fazer uso, passamos ao expediente para relatar pela ordem. Concedo a palavra à conselheira Rosa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tenho a relatar, presidente, 19 processos. Em princípio, gostaria de solicitar de Vossa Excelência retirada de 2 processos, que seria retirada de pauta, do processo TC 7686, de 2008, e o TC 8847, de 2017. Eu consulto a relatora de ata se registrou o número dos processos. Ok. Então, que seja retirado de pauta e continuo com a palavra a conselheira Rosa. Então, vou fazer como habitualmente, presidente, em lista. Temos o processo TC 1187 de 2015, a unidade é o Alagoas Previdência, o RPPS de Alagoas, a interessada é a senhora Maria de Fátima Moreira Silva, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 17367 de 2014, a unidade é o Alagoas Previdência e interessada a senhora Liege Cardoso de Melo Versosa, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Processo TC 11905 de 2018, a unidade é o Alagoas Previdência, interessado o senhor Alfredo José Ribeiro Ramos, uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. O processo TC 11903 de 2018, a unidade é Alagoas Previdência, o interessado é a senhora Divânia Rodrigues Gonzaga, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Processo TC 10818 de 2017, a unidade é o Palmeira Prev, é o Instituto de Previdência Social do município de Palmeira dos Índios. Interessado o senhor José Carlos da Silva, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição. Processo TC 1679 de 2019, a unidade é o Lagoa Prev, é o regime próprio de Previdência Social de Lagoa da Canoa. Interessado o senhor Elivan Gomes,
uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, especial do magistério. Processo TC 3260-2012, a unidade é o Fundo de Previdência Social de Santa Cruzia do Norte, interessada a senhora Irene Maria da Conceição Duarte, uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial do magistério. O processo TC 8757-2019, a unidade é o Fundo de Previdência Própria do Pilar, interessada a senhora Maria Aparecida da Costa Lima, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. Processo TC 8817-2019, a unidade é o Fundo de Previdência Própria do Pilar, a interessada a senhora Maria de Lourdes Fausto Moraes, uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. O processo TC 8887-2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro, interessada é a senhora Maria José Souza, é a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial do magistério. Processo TC 9121-2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro, interessada a senhora Maria Socorro de Souza, é uma aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. E o processo 9577-2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro, interessada a senhora Marlene Maria de Oliveira Leite, é aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição especial de magistério. O processo 9004-2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro, interessada a senhora Maria Helena dos Santos Araújo, aposentadoria voluntária por idade. Processo TC 9397-2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro, interessada a senhora Maria da Salete do Nascimento, aposentadoria voluntária por idade. Processo TC 10032 de 2017, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Marechal Deodoro, interessada a senhora Vicentina Maria da Silva, aposentadoria voluntária por idade. O processo TC 18820 de 2011, a unidade é o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Maceió, e interessado é o senhor Jovino Calixto dos Santos, uma aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Temos também uma pensão por morte, o processo é o TC 10268 de 2015, a unidade é o Instituto de Previdência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Craíbas, o interessado é o senhor Sebastião Barbosa da Silva, é uma pensão por morte. Quanto à instrução processual dos feitos relatados nesta oportunidade, registra-se a presença dos documentos indispensáveis para suas apreciações, bem como a escorreta elaboração de seus cálculos, consoante atesta a manifestação da seção de aposentadorias, reformas e pensões deste tribunal. Depreende-se ainda da instrução processual que todos os processos receberam parecer ou despachos favoráveis do Ministério Público de Contas, oportunidade em que manifestou seu entendimento pela legalidade e respectivos registros. Ademais, após análise dos processos ora em discussão, chega-se à conclusão de que estes encontram-se revestidos das formalidades legais e observaram os preceitos constitucionais vigentes. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto pela legalidade da concessão das aposentadorias voluntárias e pensão por morte, ora apreciadas, e seus respectivos registros, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, a linha B da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto, presidente. Palavra do doutor Enio. Meu presidente, eu queria apenas corroborar que houve manifestação do Ministério Público nos autos de todos os processos ora relatados e em todos eles nos manifestamos após o devido trâmite processual pelo órgão instrutório desse tribunal, nos manifestamos pela concessão do registro e pela remessa dos autos aos órgãos de origem. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Como se manifesta a conselheira Maria Cleide?
Acompanhe a relatora, senhor presidente. Aprovado. Continua com a relatoria, conselheira Rosa. Presidente, a minha pauta está esgotada. Para relatar pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor membro do Ministério Público, que atua nesta corte, doutor Enio, eu quero relatar, como já faço de processos de aposentadorias. É um total de 15 processos que parei em lista. Todos os processos aqui, eles são referentes ao município de Atalaia. O primeiro é o processo TC de número 1371, de 2018, é uma aposentadoria voluntária com provas integrais, concedida a Maria Sônia da Conceição, no cargo de professor. Segundo processo TC de número 7698, de 2017, também aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Maria Aparecida de Lima Lessa, no cargo de assistente administrativo. O processo TC de número 5658 de 2011, também trata de uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Maria Leônia Menezes, ocupante do cargo de assistente administrativo. O processo TC de número 7709 de 2017, é uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, cedida à senhora Maria de Lourdes da Conceição, no cargo de Gari. Tem também o processo TC de número 4570 de 2018, é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Lindaura Neto da Silva, ocupante do cargo de professor. Processo TC de número 11383, de 2009, é uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Leni Inácio Costa, no cargo de serviçal. Processo TC de número 2476, de 2018, trata também de aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Maria Marili da Silva, ocupante do cargo de serviçal. Tem também o processo TC de número 13478 de 2011, trata de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Marinete da Conceição, ocupante do cargo de Gari. Processo TC de número 14248 de 2018, de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Maria Ivonete de Amorim Menezes, ocupante do cargo de professor. Os demais processos pertencem ao município de Maceió. Processo TC de número 8451 de 2006, aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Benedita Barros da Silva, ocupante do cargo de auxiliar serviço geral. Processo TC de número 8590, de 2006, também é uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Zilda Cardoso do Carmo, ocupante do cargo de auxiliar apoio administrativo. Tem o processo TC de número 2515, de 2006. Aqui trata de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, cedida a Maria Gerdilene das Neves, ocupante do cargo de técnico assistente social. Tem também o processo TC de número 2514, de 2006, é uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Maria José Mesquita Pontes, ocupante do cargo de auxiliar barra apoio administrativo. Tem o processo TC de número 4504, de 2007, que trata de aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Dauri Cordeiro Manso Filho, no cargo de professor. E, por último, eu tenho o processo TC de número 16621, de 2006, que
também é uma aposentadoria voluntária, com proventos integrais, concedida a Santos, ocupante do cargo de auxiliar / serviços gerais. Senhores, diante do exposto, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadoria para fins de registro, em conformidade com a Constituição Estadual de Alagoas, a lei orgânica e o regimento interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que todos os processos obedecem aos preceitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria, encontrando-se em condições de merecerem a apreciação desta Corte. Desta forma, acionados autos para julgamento dos membros desta primeira Câmara, ao tempo que opinam pelos registros dos seus respectivos atos de aposentadorias, e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem e que sejam providenciadas as publicações destes acórdãos na forma e para fins de direito, para que produzam os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhores, senhora conselheira, senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público, doutor Enio. Do mesmo modo, senhor presidente, senhores conselheiros, todos os processos ora relatados tramitaram no órgão técnico deste tribunal, na DIMOP, que atestou a regularidade dos seus cálculos de aposentadorias, bem como pelo Ministério Público, e ofertamos em todos eles pareceres escritos, nos manifestando pela concessão dos registros e remessa aos órgãos de origem. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como se posiciona a conselheira Rosa? Acompanho a relatora, presidente. Aprovado. Continua com a relatoria a conselheira Maria Freire. Senhor presidente, desta forma eu encerro a minha pauta no dia de hoje. Obrigado, conselheira. Para relatar e apresentar a sua proposta de voto, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, senhoras conselheiras, doutor Enio Pimenta, procurador do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TC-AL número 5.748/2020. Trata-se de processo eletrônico. Os autos tratam de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, noticiando a inadequação do portal da transparência do município de Palestina, a legislação de estatura constitucional e legal que garantem à população e aos órgãos de controle o acesso em tempo real às informações relacionadas à gestão pública, quais sejam Constituição Federal, Lei Complementar 101, Lei Complementar 131/2009 e Lei número 12.527/2011. Considerando o não atendimento mínimo da matriz de controle constante do anexo único da Resolução Atricom número 05/2016, o Ministério Público de Contas pugnou pelo juízo positivo de admissibilidade, deferimento de tutela provisória para determinar a regularização do portal de transparência do município de Palestina, sob pena de multa diária de caráter pessoal, submissão do processo ao tribunal para que este determine a apuração dos fatos, realização de diligências e citação dos representados para apresentação de defesa. Persistindo as irregularidades apontadas, quanto ao mérito, o Parquet de Contas ainda requer a comunicação dos fatos ao Ministério Público Estadual para apuração de eventuais atos de improbidade praticados, notificação dos executivos estadual e federal no sentido de que promovam a suspensão dos repasses de transferências voluntárias ao município de Palestina e que os fatos repercutam na apreciação das contas do gestor. Foram essas as informações principais do processo que trago no relatório que ora relato aos senhores conselheiros, senhoras conselheiras. A palavra ao Ministério Público.
Senhor presidente, essa representação foi fruto de uma atuação na primeira Procuradoria de Contas, onde foi feito o levantamento acerca da aderência dos portais de transparência municipais, né, às normas estabelecidas na legislação. E, na verdade, a resolução da Atricom faz um resumo, né, um quadro resumo, a fim de que sirva de roteiro para que se verifique se as informações que deveriam estar disponibilizadas nos portais municipais, se eles estariam sendo devidamente feitos pelos municípios. No caso em questão do município de Palestina, foi verificado realmente graves deficiências na disponibilização tanto do portal da Transparência Geral, quanto especificamente na questão da disponibilização dos gastos, dos recursos que vieram para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Em razão disso, nós estamos pedindo que seja feita de maneira, como tutela de urgência, a notificação do prefeito para que sejam disponibilizadas as informações, né? Que a presente representação seja acolhida e feito juízo de admissibilidade positivo por parte desse colegiado, dessa primeira Câmara, que o processo seja encaminhado à unidade técnica para verificação novamente, em especial se o município fez a adequação após a concessão da tutela de urgência, e que depois da devida instrução do processo, os autos retornem para o Ministério Público para a sua manifestação final de mérito. Palavra. Concluir essa resposta de votos. Senhor presidente, senhoras conselheiras, eu trago aqui a fundamentação para a respeito da competência dessa Corte de Contas para fiscalizar e apurar denúncias e representação, e aqui eu faço o registro das disposições legais e constitucional que tratam da matéria. Os pressupostos de admissibilidade da denúncia ou representação estão indicados no artigo 43 da Lei número 5.604 de 94, a nossa lei orgânica, e artigo 191 da Resolução Normativa número 003/2001, que é o nosso regimento interno. E aqui eu os reproduzo também. O representante nesses autos é o Ministério Público de Contas, órgão de estatura constitucional que atua perante o Tribunal de Contas do Estado com a atribuição de fiscalizar e zelar pela boa aplicação dos recursos públicos. Os responsáveis encontram-se sujeitos à jurisdição desta Corte de Contas, nos termos do disposto no artigo 5º, inciso 1º, da Lei número 5.604, de 94, que é a nossa lei orgânica. A matéria objeto de representação está inserida no controle de legalidade exercida por esse Tribunal de Contas, na forma estabelecida na Constituição Federal e na Lei número 6.604, de 94, bem como na Resolução Normativa número 003/2001, e na legislação específica, que é a Lei Complementar número 101/2000, e Lei Complementar 131/2009, e a Lei Complementar número 156/2016, bem como a Lei Ordinária número 12.527 de 2011. A Lei Complementar 131/2009, denominada Lei da Transparência Fiscal, e posteriormente a Lei Complementar número 156/2016, acrescentaram dispositivos à Lei Complementar 101/2000, onde trazem importantes instrumentos de transparência na gestão fiscal, dos quais eu destaco a disponibilização de informação em tempo real, conforme inciso 2º do artigo 48, que aqui eu vou poupá-los de não lê-los, né? Bem como o acesso a todos os atos relativos à execução de despesas, inclusive procedimentos de licitação, conforme inciso 1º, do artigo 48A. Também diz respeito à disponibilização das informações contábeis através do Sistema Integrado de Administração Financeira, conforme padrão mínimo estabelecido pela União, ali no artigo 48, inciso 3º e parágrafo 2º.
no que se refere à restrição para recebimento de transferências voluntárias e contratação de operações de crédito no caso de não atendimento às normas de transparência, aí tratam as disposições dos parágrafos 4º do artigo 43, inciso 3º, e parágrafo 2º do artigo 51. Outro importante marco para a transparência pública foi o advento da Lei nº 12.527, de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. Em seu artigo 3º, essa lei ressalta a defesa do direito fundamental à informação. E aqui eu faço a reprodução também dessas disposições, destacando o artigo 3º e seus incisos 1 a 5º, que aí também vou poupá-los da leitura. Em suas razões, o Ministério Público de Contas de Alagoas coteja os parâmetros do anexo único da resolução ATRICOM, que adota a metodologia de scores, são pontos, para avaliar as informações contidas no portal de transparência do município de Palestina e o cumprimento dos requisitos essenciais da Lei Complementar número 111/2000, Lei Complementar 131/2009, Lei Complementar 156/2016 e Lei 12.527/2011. Por meio da emissão de relatórios preliminares de análise, elaborados pelo Ministério Público de Contas, constatou-se algumas melhorias na transparência municipal, dentre as quais a disponibilização de dados relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Contudo, mesmo após o envio dos RPAs número 15 e número 41 e 45 de 2020, RPAs são os relatórios preliminares de análise, né, elaborados pelo Ministério Público de Contas. Então, o 15, 41 e 45, nesses relatórios verificou-se que o município atingiu apenas 54 pontos dos 100 possíveis, pontuação abaixo do score mínimo de 70 pontos considerados satisfatórios pelo Ministério Público de Contas. Conforme consta do RPA número 45, o município de Palestina descumpriu a legislação relativa às práticas de transparência pública, uma vez que não apresentou dados dos últimos 6 meses, contendo íntegra de editais de licitação, resultado de editais de licitação, íntegra dos contratos firmados, em desconformidade também com o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei 12.527, que faz referência o item 5 do anexo único daquela resolução ATRICOM, a 05/2016. E aqui eu faço o registro também dessas normas que foram descumpridas, da Lei 12.527. Também o município deixou de divulgar modalidade, data, valor, número, ano do edital e objeto dos procedimentos licitatórios realizados nos últimos 6 meses, em desacordo com o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 4º, da Lei 12.527, e ainda o artigo 7º, inciso 1 e a linha E do Decreto 7.185/2010. Isso conforme o item 6 daquele anexo único da resolução ATRICOM, aqui o Ministério Público fez o cotejamento. E aqui eu faço a reprodução dessas normas também de exigência que o município cumpra, né? Ali no item fala dos procedimentos licitatórios realizados, bem como sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, como o número correspondente do processo. Então, ela deixou de observar essas normas. Também não apresentou as prestações de contas do ano anterior, dos relatórios resumidos de execução orçamentária e relatórios de gestão fiscal do último semestre, dos últimos 6 meses, no caso do RREO. E relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informações recebidos e atendidos com informações dos solicitantes. Obrigação constante do artigo 48, caput da Lei 101/2000 e artigo 30, inciso 3º da Lei 12.527. Isso aí
também está descrito no item 7 daquele anexo único da resolução ATRICOM, e que aqui eu faço também a reprodução dessas normas. Restringiu também o acompanhamento das solicitações feitas ao Serviço Eletrônico de Informações ao Cidadão, o ESIC, em inadequação ao artigo 9º, inciso 1º, letra B, e artigo 10º, parágrafo 2º, da Lei número 12.527 de 2011. Isso aí em desconformidade com o item 11 do anexo único daquela resolução ATRICOM a que eu venho me referindo nessa relatoria. E aqui eu faço novamente a reprodução desses dispositivos legais que foram descumpridos, ou melhor, não estão sendo atendidos pela gestão do município de Palestina. Também não disponibilizou no site o registro de competências e estrutura organizacional do ente, assim como endereço, telefone das respectivas unidades e horários de atendimento ao público, ambos em discordância com o artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei 12.527 de 2011. Isso aí em comparação com os itens 13 e 14 do anexo único da resolução ATRICOM. E aqui eu faço também, novamente, o registro dessas normas. E também deixou de publicar a remuneração individualizada por nome do agente em desconformidade com a jurisprudência fixada pela decisão STF RE com agravo do ARE 652777, isso aí em comparação com o item 15 do anexo único daquela resolução ATRICOM. E aqui eu faço registro também dessa jurisprudência fixada pelo STF. Bem, senhores conselheiros, diante das irregularidades apontadas, o representante requereu o deferimento de tutela antecipada visando a regularização do portal de transparência do município de Palestina com a devida implementação dos dados e informações mínimos estabelecidos em lei. Aqui eu faço o registro que a função da tutela antecipada é dar maior efetividade ao processo, de forma a contornar a morosidade do controle exercido pelo Tribunal de Contas. E a sua concessão ela deve observar a presença de dois requisitos, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão da demora para obter o provimento de mérito. Bem, no caso da tutela, a probabilidade de direito alegado encontra-se evidenciada nos indícios de prova trazidos aos autos, consubstanciadas nas irregularidades apontadas nos relatórios preliminares de análise, que são aqueles RPAs que eu me referi, produzidos pelo Ministério Público de Contas, bem como por meio de consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura de Palestina. Isso qualquer cidadão pode ter acesso e verificar essas desconformidades. No que tange ao período da demora, é preciso considerar que a Lei Complementar 131/2009 foi sancionada lá em maio de 2009, portanto, há cerca de 11 anos, e que muitos municípios alagoanos encontram-se em situação de descumprimento da legislação que trata da transparência da gestão fiscal, notadamente sendo alvos de reiteradas denúncias que retratam a inatividade dos portais de transparência, situação essa que impõe obstáculos ao exercício do controle social, requerendo uma atuação urgente por parte dessa Corte de Contas, no sentido de exigir cumprimento das normas de transparência fiscal, não apenas no plano da formalização desses portais, mas especialmente em relação ao conteúdo e tempestividade das informações. E aqui eu abro um pequeno parênteses para dizer que o Ministério Público de Contas, e aqui parabenizar o Ministério Público de Contas, que vem atuando nesse sentido de fazer cumprir a legislação pelos municípios alagoanos. Isso há muito tempo o tribunal vem fazendo isso, e nós, do Tribunal de Contas, precisamos fazer essa parceria com o Ministério Público de Contas e exigir que os municípios efetivamente cumpram essa norma.
Então, fica aqui minha menção ao Ministério Público, parabenizando pelo trabalho que vem desenvolvendo no sentido de fazer cumprir essa norma. E aí, senhoras conselheiras, senhor presidente, eu passo para a proposta de voto. Dessa forma, apresento os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame. Eu proponho voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no nosso regimento interno, notadamente o artigo 191, e deferir medida liminar requerida pelo Ministério Público de Contas para determinar os responsáveis, a senhora Eliane Silva Lisboa e a senhora Luci Maria Carvalho da Silva, a primeira, prefeita do município de Palestina, e a segunda, chefe do controle interno daquele município, que no prazo de 30 dias comprove a regularização do portal de transparência, de acordo com o estabelecido na Lei Complementar número 101, a LRF, com a redação dada pela Lei Complementar 131/2009 e Lei 12.527, especialmente no que se refere ao atendimento dos itens não pontuados no RPA número 45/2020, que é o relatório preliminar de análise, elaborado pelo Ministério Público de Contas, fixando multa no valor de 500 UPFAUs a cada uma das responsáveis no caso de descumprimento. E, segundo, sobrestar o processo no gabinete deste relator, para que sejam realizadas audiências, diligências, a fim de instruir o feito. E, por fim, da ciência da presente decisão, com envio de cópia deste acórdão, a senhora Eliane Silva Lisboa, prefeita do município de Palestina, e a senhora Luci Maria Carvalho da Silva, controladora interna do município. É como propõe o voto, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Em discussão, o processo? Encerro a discussão, coloco em votação. Como se posiciona a conselheira Rosa? Acompanho o relator, presidente. Como se posiciona a conselheira Maria Cleide? Senhor presidente, eu vou acompanhar a proposta de voto do conselheiro Sérgio Maciel. Aprovado. Continua com a palavra, doutor Sérgio. Senhor presidente, aqui eu gostaria de fazer o registro que eu só tenho esse processo para essa sessão porque eu adoto a faculdade nos dada na resolução 07/2018 com relação à prática em relação aos atos de admissão e inatividade de pessoal. Então, esses processos eu faço monocraticamente, faço a publicação tanto do relatório quanto da conclusão no nosso diário oficial eletrônico. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Já fiz essa manifestação, mas quero também, mais uma vez, fazê-la, de que eu adoto o nosso gabinete adota a mesma prática do conselheiro substituto, doutor Sérgio, fazendo essas homologações de forma monocrática, conforme determina a resolução desta Corte de Contas, quando vem acompanhado, naturalmente, dos pareceres ministeriais e a instrução normativa, as instruções dos órgãos técnicos desta Corte. Passo, então, a relatar o processo número 13.838 de 2012, da Secretaria de Estado da Saúde, cujo responsável é o senhor Alexandre de Mello. Trata-se de análise de processo, oriundo do FUCONTAS, que anotou descumprimento da Resolução Normativa 02 de 2003. O ex-secretário de Estado da Saúde, referente ao não envio no prazo regulamentar do primeiro termo aditivo do contrato com a empresa Rosimeire Melo dos Santos Pessoa. Buscando os autos, verifiquei que o processo ficou paralisado nesta Corte de Contas por mais de 3 anos. Esse é um breve relatório, como esta matéria
é amplamente debatida e já consolidada nesta Corte de Contas, eu passo ao voto, depois passo para essa manifestação ministerial. Verificando nesse padrão a Resolução Normativa 03 de 2019, decido, diante da viabilidade da aplicação de multa por esse tribunal, reconheço a prescrição intercorrente e determino o arquivamento dos feitos, assim como voto, e concedo a palavra ao Ministério Público para a sua manifestação. Senhor presidente, o Ministério Público exarou o parecer nos autos, parecer 888 de 2019, no qual opinou no sentido de aplicação da prescrição intercorrente prevista na Lei 9873 de 99, e que foi também acolhida e até transformada numa súmula desse tribunal, a súmula número 001. Em razão disso, nós nos manifestamos pela não aplicação da penalidade e o arquivamento do presente processo. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como se manifesta a conselheira Rosa? Excelente, presidente. Como se manifesta a conselheira Maria Cleide? Da mesma forma, conselheiro presidente, acompanho, Vossa Excelência. Aprovado. Passo a relatar o processo de número 1703 de 2020. A denunciante é Semóis Drake, do Nordeste Limitada. O denunciado é o município de Marechal Deodoro. Trata-se naturalmente de uma denúncia. Trata-se de denúncia encaminhada por e-mail à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas por Fernanda Santos, representando a empresa CMOS Drake, do Nordeste Limitada. Virtude da ocorrência de suposta irregularidade na disponibilização de editado de licitação por parte do município de Marechal Deodoro. Na instrução processual realizada, a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas intimou o município de Marechal Deodoro para se manifestar sobre a alegação da empresa que subscreveu a representação. Por conduto do seu controlador-geral, o senhor Claudivan de Almeida, o município juntou manifestação e impugnou o termo da representação que transcreve o município de Marechal Deodoro, o município de Marechal Deodoro, no seu portal, dispõe de diversas formas de contrato, tais como SIC eletrônico, SIC presencial, e-ouvidoria e e-mail. O denunciante não foi explícito quanto aos meios pelos quais tentou entrar em contato para ter acesso aos documentos pretendidos. Fecho aspas. Para cumprir o rito regimental, o processo foi encaminhado à presidência, que exarou decisão pugnando pela admissibilidade da representação. Como trazer a lume que o artigo 192 do regimento anota que, recepcionada a denúncia / representação, cabe ao relator encaminhar ao Ministério Público de Contas para a emissão de parecer. No setor, o procurador de contas, Dr. Enio Pimenta, que hoje nos brinda com a sua presença, exarou o parecer de número 1899 de 2020, da 4ª Procuradoria, que, em síntese, opta pela perda do objeto da denúncia e a sugestão de arquivamento, em apertadíssima síntese, é o relatório. Eu passo a palavra ao doutor Enio. Senhor presidente, só para registrar, essa é uma situação que está acontecendo com uma certa frequência dessas denúncias de falta de disponibilização de edital. No presente caso, nós verificamos que as informações que o denunciante trouxe, como se não estivesse obtendo, elas estavam disponibilizadas no portal de transparência do município. Então, em razão disso, nós opinamos pelo arquivamento do feito. Na semana passada, também houve uma denúncia de uma empresa dizendo que o município estava se negando a fornecer o edital de uma licitação, e eu, por curiosidade, pedi o número da licitação.
que a licitação era um pregão eletrônico e o processo estava na íntegra disponibilizado no Comprasnet. Em menos de 2 minutos eu consegui acessar o edital aqui via Comprasnet. Então, a gente sabe que esse ano é um ano eleitoral, então temos que ter um certo cuidado, porque o que chega de denúncia e representação por supostas irregularidades sem qualquer fundamento, elas estão se proliferando agora que está se aproximando a eleição municipal, somente denúncias com relação a municípios. Então, voltando ao caso em tela, considerando que as informações foram disponibilizadas e que estão, inclusive, disponibilizadas no portal de transparência do município de Marechal Deodoro, nós nos manifestamos pela não admissibilidade da representação e pelo imediato arquivamento do processo. Compuscando os autos, observe que não há elementos para o prosseguimento do processo, uma vez que, diante de todas as diligências solicitadas e cumpridas, não foi comprovada a obstaculização de acesso aos editais de licitação. Forçoso aduzir que não há nos autos sequer a comprovação de que a empresa denunciante solicitou os editais nos canais oferecidos pelo ente federativo, motivo pelo qual não há falar de ofensa ao princípio da publicidade. O texto original, apreciado, enumera de forma cumulativa as etapas que devem ser observadas na denúncia barra representação. No caso intestino, repito, porque, importante, não há nos autos elementos robustos para o prosseguimento do feito, mormente quando se observa que a representação foi protocolizada sem documentos para comprovação a negativa. Neste sentido, como a irregularidade apontada não restou comprovada, a manutenção da tramitação do presente processo não se justifica. Neste padrão, anoto que não há elemento suficiente para o prosseguimento do feito. Assim, o arquivamento se impõe. Ante as considerações acima, ponderando os aparentes vícios da denúncia, voto pelo arquivamento da denúncia. Ante a ausência de documento suficiente para o prosseguimento do feito, é assim como voto e submeto esse voto a vossas excelências. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como se posiciona a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como vota a conselheira Maria Cleide? Acompanho também, Vossa Excelência, presidente. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, agradeço a presença de todos, desejando a todos uma ótima semana. Encerro a presente sessão. Até logo a todos. Boa semana. Boa semana.